Vou fazer uma pergunta agora, te colocar um pouquinho contra a parede. Seleção de 2008 e seleção atual. A diferença? Diferença, se você vê que Tudo. depois do Rio, se teve alguma evolução, se você acha que as peças já estão encaixadas, como é que é? Eu acho que em 2008, assim, a gente teve uma seleção que fez um ciclo muito bom, assim, né? Eu sempre acredito que uma seleção brasileira, ela se fortalece durante um ciclo olímpico, né? E em 2008 a gente veio com muita dificuldade, perdendo jogos, ganhando, aprendendo muito com as derrotas, chorando muito, né? Era uma equipe que conseguiu chegar em 2008, todo mundo assim num nível muito bom, né? E a gente conseguiu manter isso, né? Que é difícil, né? Numa seleção brasileira você conseguir manter as peças, a estrutura da equipe, né? Eu acho que a seleção de hoje em dia, eu acho que ela está com um pouco de dificuldade nessa situação, né? De ter o elenco forte em várias competições, em conseguir manter um ciclo com as jogadoras, até mesmo para a gente saber realmente qual que é a cara do Brasil, né? Porque a gente acompanha a seleção e as peças mudam muito, né? E isso acaba deixando não só as jogadoras, como a gente também sem saber o que esperar da seleção brasileira, né? Eu acho que é uma seleção com características totalmente diferentes da de 2008, mas é uma seleção que promete muito, mas eu acredito que falta isso nessa seleção, conseguir trabalhar com as peças o tempo todo, né? Conseguir fazer com que elas estejam ali se conhecendo, porque eu acho que isso que é o diferencial, né? É o dia a dia, a convivência. Então, os problemas de lesões têm atrapalhado muito a seleção, mas eu ainda vejo a seleção como uma seleção muito competitiva ainda, com capacidade de chegar em finais, disputar títulos. Eu ainda vejo a seleção assim, mas eu gostaria que todo mundo estivesse bem, né, para poder realmente a gente ter a cara do Brasil que a gente gostaria. Verdade. E já teve uma notícia de que as seleções, tanto a masculina quanto a feminina, esse ano não irão jogar mais. Pelo menos foi uma decisão em reunião que a CBV tomou, né? Claro, em parceria com os técnicos. Você acha que isso vai ser um fator que vai atrapalhar ou não? Eu tenho certeza, eu tenho certeza que atrapalha. Atrapalha, eu digo no sentido do planejamento em si, né? Sim. Porque, de repente, que nem a gente sempre fala assim, esse ano era o ano da Olimpíada, né? Mas não é que a gente se prepara um mês antes da Olimpíada, a gente se prepara durante o ciclo todo para esse momento. Então, o planejamento todo, ele foi atrapalhado, ele foi comprometido, né? Então, assim, o fato do Brasil não jogar com as seleções que a gente sempre considera as melhores aí, que estão sempre, que tem mais facilidade até mesmo de fazer amistosos, porque são mais próximas, é difícil você conseguir trazer uma seleção para mim fazer amistoso aqui no Brasil pela distância. Então, eu acho que o Brasil perde muito com isso, né? E a gente entende que é o momento em que isso não é possível acontecer, até mesmo pelo calendário dos clubes, enfim. Mas é um problema sério, porque o Brasil, pelo menos, ele tem que tentar o ano que vem ter um pouquinho mais de tempo, se apresentar, talvez um pouquinho antes, para poder correr atrás. Mas com certeza isso não é muito favorável, não é muito bom, assim, se pensando em Olimpíada, em resultado e tudo mais. Mas vão ter que correr contra o tempo, né? Porque não vai ter outra solução e até mesmo abrir mão de fazer amistosos, né? De fazer treinamento com seleções que poderiam ser seleções que vai encontrar ali nas Olimpíadas.